Irmãos, foi muito edificante para nós podermos estudar os 10 mandamentos. Um tempo de aprendizado, um tempo de meditação na palavra. A partir da semana que vem nós vamos estudar o livro de Atos, né? Espero que também seja bastante edificante para todos nós, que possamos conhecer mais ao Senhor. E hoje nós vamos encerrar, portanto, essa série de estudos no livro de Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, e vamos fazer ali umas considerações finais no texto, para nós vermos ali o que os 10 mandamentos nos ensinam. Obviamente que não vamos falar tudo aquilo que a gente já falou, senão nós ficaríamos até amanhã cedo aqui, né? Mas vamos fazer aqui algumas considerações, relembrarmos algumas coisas que são importantes para nós termos uma boa compreensão da lei de Deus. Então nós vamos ver aí os 10 mandamentos e 5 lições sobre os 10 mandamentos. Estamos aqui com as tábuas da lei, né? Provavelmente elas foram feitas assim, 4 numa tábua, 6 na outra, né? Porque são relacionadas primeiro ao amor ao Senhor e depois ao amor ao próximo. E nós vamos ver então estes 5 ensinamentos hoje aqui que são importantes para você e eu compreendermos como nós devemos olhar para a lei de Deus. O primeiro ensinamento que nós precisamos compreender é que a lei revela a santidade de Deus. Porque a lei de Deus, ela usa o padrão de Deus de santidade para nos dar uma lei. Não são só regrinhas do faça isso, faça aquilo outro. A lei de Deus é o padrão de Deus para nós. E Deus, Ele é um Deus perfeito. Então, a lei de Deus reflete a perfeição e a santidade de Deus, que Ele não tolera e não convive com o pecado. Ele exige adoração exclusiva de nós. Nós vemos nos mandamentos do Senhor ali, o Senhor falando ali através de Moisés: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, né? não as adorarás, nem lhes darás culto, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia de sábado. Então, ali mostra que Deus quer uma adoração exclusiva, de você não adorar outros deuses, de você separar um dia para o Senhor e de você não usar o nome dele para qualquer coisa, como se Deus fosse qualquer coisa. Então Deus exige de nós adoração, e uma adoração exclusiva e uma adoração reverente. Então nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós falamos de amar a Deus acima de todas as coisas, nós precisamos também refletir se nós temos amado a Ele acima de todas as coisas. Se nós não temos colocado outros deuses no lugar dele, falsos deuses, porque Ele é o único Deus. E quando nós colocamos qualquer outra coisa, pessoa, ou fabricamos um Deus, nós estamos deixando de adorá-lo para adorar outro Deus. Ou fabricamos um Deus no nosso coração. Ou negligenciamos o dia do Senhor. Então nós precisamos refletir nisso, porque volta e meia nós caímos na tendência, nós temos essa tendência de negligenciarmos a Deus. Nós nos empenharmos em tantas outras coisas, no nosso trabalho, de fazermos com excelência aquilo que nós devemos fazer, e devemos fazer assim, é claro. De fazermos com excelência as coisas da escola, trabalhos, e tomarmos bastante tempo para isso, e deve ser feito assim mesmo. Mas por outro lado, não agimos com a mesma excelência com a pessoa de Deus. Aquela excelência que nós usamos para fazer as nossas coisas, para o nosso entretenimento, para ganharmos dinheiro, nós não temos essa excelência para com o Senhor. Nós não o adoramos com toda a ênfase com que nós gostamos de um time de futebol, por exemplo.
Tem pessoas que matam pelo seu time de futebol ou morrem pelo seu time de futebol. Muitas vezes nós não estamos dispostos a falar com o nosso vizinho que está passando na rua, falar da grandiosidade do Senhor. Mas nós temos coragem de ir lá e falar: você viu o golaço do meu time? Você viu que seu time perdeu hoje? Essas pequenas coisas. Nós temos muito mais facilidade, muito mais empenho para falarmos das coisas que nos interessam: trabalho, esporte, escola, dinheiro, piadas, e deixamos de falar de Deus. E esta primeira parte dos mandamentos aqui fala de nós amarmos a Deus, de nós não termos outros deuses diante de nós não fazermos imagem de escultura para nós, de nós não falarmos o nome de Deus em vão. Então nós amarmos a Ele é o nosso pensamento em tudo aquilo que nós vamos fazer, as nossas motivações estarem em glorificar a Ele. Assim como nós temos o empenho de ir para o nosso trabalho na segunda-feira de manhã, e ali às vezes está chovendo e está frio, você vai. Mas às vezes quando é para vir para um culto, por exemplo, está meio frio hoje, está chovendo, acho que não vou não. Ou quando isso eu já ouvi muitas vezes, você não está muito bem porque você teve uma discussão com o seu cônjuge, ou os filhos ali não estão muito legais porque aconteceu algum problema ali, e fala: hoje eu não vou no culto porque eu não consigo disfarçar, e as pessoas vão perceber que eu não estou bem, então nem vou para o culto ao Senhor. Mas você não deixa de ir para o trabalho, você não deixa de ir para a escola. Eu nunca ouvi alguém falar: olha, eu tive uma desavença com a minha esposa porque a gente ia viajar de férias para a praia e ela vai levar 3 vezes mais malas do que eu pretendia levar, então a gente já teve uma discussão, então nem vou, porque se for para ir para a praia, no mar, e eu ficar meio de mau humor, eu não consigo disfarçar, então eu vou ficar em casa mesmo. Nunca vi ninguém falando isso. Eu vou deixar de ir para a praia, eu não vou no casamento, eu não vou no aniversário, eu não vou passear, eu não vou nem trabalhar hoje, eu não vou nem fazer minha prova na escola, porque eles vão perceber que eu estou de mau humor, e se eu estou de mau humor todo mundo vai perceber, então eu não vou nem fazer a prova hoje. Ninguém fala isso. Mas daí não, eu não consigo disfarçar, não vou na igreja não. Por quê? Aí você pergunta: mas você vai para a escola? Você vai para o seu serviço? Mas é claro, senão eu não vou perder nota, eles vão descontar meu dia. Quer dizer, o culto ao Senhor ele é algo descartável, se você pensa dessa forma. A vida com Deus ela é descartável, porque você não vê, parece que você não perde nada. Não. Se eu deixar de ir para o serviço, eu perco meu dia de trabalho, eles vão descontar. Se eu não for para a escola, eu perco minha nota. Se eu não for para a praia, não vou me divertir. Mas se eu não for para a igreja, tudo bem. Se os meus filhos não se comportam em casa, eu não levo para a igreja, eu deixo de castigo em casa. Eu deixo eles de castigo assistindo TV. Olha só que interessante. Infelizmente, muitas vezes acontece isso. Você não está se comportando, você não vai para a igreja hoje. Isso não é disciplina. Deixar de ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus não é disciplina. Isso não é disciplina, isso é pecado. Você está privando o seu filho de ouvir a palavra de Deus para deixar seu filho assistindo Discovery Kids ou Netflix em casa? Isso não é disciplina. Como que você vai ensinar o seu filho a amar a Deus? Então nós passamos a negligenciar ao Senhor quando nós achamos que é descartável, que a nossa vida devocional ela é descartável, que eu faço quando dá tempo. Eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar, eu tenho que estudar isso, tenho que fazer aquilo outro, devo fazer um passeio com os amigos, vou dar uma olhadinha no meu WhatsApp, no meu Face, e aí se der tempo eu faço uma devocional hoje. Aí chega hoje e fala: estou cansado, acho que não vai dar tempo, e se for ler a Bíblia, eu vou dormir. Porque o tempo com o Senhor ele é descartável. Você tem esse tempo quando sobra. Quando dá aquele tempinho ali, você vai lá: hoje dá tempo, acho que eu vou dar uma lidinha num capítulo da Bíblia. Mas não um capítulo muito grande, porque senão é muita coisa, né? Perceba como nós vamos negligenciando este amor ao Senhor, vamos deixando as prioridades verdadeiras de lado. Ao invés de amarmos a Deus, nós vamos criando um Deus para nós.
E às vezes o nosso Deus é o nosso projeto, é a nossa vida e não a glória de Deus. E a lei de Deus, então, ela revela esta santidade de Deus, de um Deus que exige essa adoração exclusiva a Ele. Não aquilo que você quer para você, mas você deve adorar a Ele com aquilo que você tem, e não por aquilo que você tem, mas por aquilo que Ele é. Você deve adorar a Deus não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Porque você não passa de uma Maria Gasolina. Vocês já viram o pessoal chamar de Maria Gasolina? Aquelas mulheres que se engraçam para os caras só porque ele tem um carro legal? Ou o cara que se engraça para uma mulher setentona e ele tem 20, mas ela tem uma mansão e tem uns recursos financeiros muito bons? Nós fazemos assim com Deus. Deus pode me dar isso, então eu vou buscar ao Senhor porque Ele pode me dar isso. Que diferença você tem de uma Maria Gasolina? Você está buscando a Deus, você vai adorar a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode te dar? Você ama a Deus ou você ama aquilo que Ele tem, que Ele pode fazer? É isso que a Bíblia está nos falando. A Bíblia reflete esta santidade de Deus e você está ali porque, Senhor, eu amo ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Então, quando nós temos um relacionamento com alguém, quando nós namoramos e quando nós casamos, você não chega num relacionamento, e não deve ser assim, você não pergunta para a pessoa: como está a sua conta bancária? Qual é o seu carro? Qual é o seu apartamento? Dependendo do que você tem, eu namoro com você. Dependendo do que você tem, eu caso com você até amanhã já. Não é assim. É relacionamento, você está com a pessoa por aquilo que ela é, não por aquilo que ela tem. Percebam, gente, a lei revela a santidade de Deus, quão puro e santo Ele é. Então você adora a Deus por aquilo que Ele é. E quando nós percebemos isso, então o Senhor se torna prioridade para nós. Nós não queremos mais perder o tempo de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos, com o povo de Deus. Nós vemos como preciosidade o tempo que nós temos de ler as Escrituras. Nós vemos como algo precioso a comunhão em oração que nós temos com o Senhor. Nós vemos como precioso o dia do Senhor, que é um dia precioso para nós estarmos juntos, para nós orarmos juntos, para nós lermos a palavra de Deus juntos, aprendermos do Senhor e glorificarmos ao Senhor. Então a lei revela quem o Senhor é. O Senhor exige que nós amemos ao próximo também. Quando Ele vai falar na segunda parte dos mandamentos, do quinto mandamento em diante, falando ali de honrar pai e mãe, de não matar, de não adulterar, não furtar, de não dar falso testemunho, de não cobiçar as coisas. Então o Senhor, através da sua santidade, Ele reflete que nós devemos amar ao próximo, honrando as autoridades, honrando pai e mãe, honrando aqueles que estão acima de você em autoridade, na hierarquia, valorizando a fidelidade, valorizando a vida. Muitas pessoas não têm valorizado a vida, não têm valorizado a propriedade de outras pessoas, têm roubado, furtado de outros. A Bíblia revela a santidade de Deus, a lei reflete a santidade de Deus. A lei exige de nós que nós tenhamos honra para com os outros, que nós nos contentemos com aquilo que nós temos e não ficamos cobiçando as coisas dos outros. Portanto, quando nós olhamos desta forma, nós precisamos compreender qual é o padrão de santidade que nós temos. Lembra que nós falamos disso? Que nosso padrão de santidade não é pessoa A, B ou C, mas nosso padrão de santidade é Deus. Quando o nosso padrão de santidade é Deus, nós temos um santo incômodo: Senhor, sou pequeno, sou pecador, eu necessito da sua graça. Nós não vamos ficar pensando: sou muito bom, tem muita gente que é pior do que eu. Não, Senhor. O Senhor é o padrão. Não é aquela pessoa que eu vou olhar: esse faz isso, isso, aquilo, outro, esse mata, esse rouba. Eu não mato nem roubo, então eu estou bem. Esse é um adúltero, esse é um assassino, eu não sou. Não, nosso padrão de santidade é Deus.
E aí então nós devemos olhar com esta reverência para com o Senhor, com essa adoração diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti, eu preciso amar mais ao meu próximo, eu preciso me importar mais com os necessitados, eu preciso valorizar a vida do meu próximo, não colocar em risco a vida do meu próximo, eu não devo estragar a família de outra pessoa atraindo alguém, eu não vou roubar nada de ninguém por menor que seja, em nenhuma circunstância, porque o Senhor manda amar qualquer pessoa, inclusive os meus inimigos. Então a lei revela a santidade de Deus, porque ela mostra que em Cristo o Senhor nos amou nós sendo inimigos dele, que o Senhor Deus nos chamou, que Ele amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, e Ele morreu, foi humilhado em nosso lugar. Este é o padrão de santidade de Deus. Em segundo lugar, a lei revela o nosso pecado. Ela revela que o padrão é Deus. Então, que padrão é o nosso? Aonde nós chegamos agora? A lei vai revelar o nosso pecado. E a lei revela, a palavra de Deus revela que o nosso pecado ele é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Porque quando nós vemos ali o não adulterarás, não, mas eu não sou um adúltero, eu sou fiel à minha esposa. Mas a Bíblia vai falar em Mateus capítulo 5 que se eu olhar com intenção impura para outra pessoa, eu já estou adulterando no meu coração. 1 João capítulo 3, versículo 15 vai falar que se eu não amo ao meu irmão, que eu sou um assassino. No meu coração eu sou um assassino, porque eu não estou amando aquela pessoa. Então, intimamente, no meu interior, o pecado está lá. Eu não vou sofrer as consequências penais nesta vida, porque eu não matei alguém de verdade, mas no meu coração, com ódio no meu coração, eu sou um assassino. É muito mais profundo do que, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro. É muito mais profundo do que isso. Não é só aquilo que é visível aos olhos, porque senão nós nos tornamos legalistas, como os fariseus. Não, olha só como eu sou santo, olha só como eu oro, como eu jejuo, como eu guardo o sábado, como eu não faço isso, não faço aquilo outro. Nos tornamos legalistas, é apenas algo externo, uma casca bonita, mas por dentro, as motivações do coração. Deus quer tratar as motivações do nosso coração. Não à toa o próprio Jesus, quando vai tratar com os fariseus ali, com os mestres da lei, ele fala: vocês são como sepulcros caiados, que por fora estão bonitos, mas por dentro estão cheios de morte. Vocês limpam o copo por fora e ele fica bonito por fora, mas ele está sujo por dentro. No interior de vocês. É o interior de vocês que é o problema, não é apenas a aparência. É como aquela mulher que pode estar linda e maravilhosa, inclusive porque ela está fazendo plásticas e tratamentos de beleza, mas por dentro ela tem um câncer maligno, ela está apodrecida por dentro. Você fala: mas olha que mulher linda, que maravilhosa, que rosto perfeito, que rosto lisinho, que cabelo bonito, mas por dentro ela tem um câncer que já corroeu tudo por dentro. É apenas uma aparência. O Catecismo Menor de Westminster, dos nossos irmãos presbiterianos, diz o seguinte: nenhum mero homem, desde a queda, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Ao contrário, diariamente quebra por pensamentos, palavras e obras. Então, o que fica para nós é que a lei revela o seu pecado. A lei não está aqui para você dizer: olha como eu cumpro a lei. Nenhum de nós consegue cumprir a lei perfeitamente, porque a lei está aqui para revelar o seu pecado. A lei não está aqui para dizer: olha como eu consigo cumprir bem. Se você mora em algum condomínio e tem gramado no seu condomínio, tem uma plaquinha lá escrito: não pise na grama. Aquela plaquinha está lá porque certamente alguém pisa. Não é porque pode ser que alguém pise, mas as pessoas pisam. Ela está lá porque as pessoas fazem aquilo. Então a lei está aqui porque as pessoas fazem isso, não é porque elas não fazem.
Não é para as pessoas olharem e falar: oh, como eu sou bom, eu não faço nada disso. Não, pelo contrário, você faz. Você peca. Você cai. A lei revela o seu pecado, é você olhar para o espelho. A lei é o seu espelho. A lei está mostrando para você: olha aqui o que você é. Olhe para esse espelho, olha para quem você é de verdade. A lei revela o seu pecado. A lei não está ali para mostrar quão bom você é. A lei existe para mostrar que nós somos maus. A lei serve para mostrar que você peca. A lei nossa existe. As cadeias existem. Por quê? Porque era para ficar bonito, um prédio bonito lá. As cadeias existem porque existem bandidos. Os radares existem. Por quê? Por que não só placas? Por que não só um comunicado para as pessoas: olhem, andem com moderação, andem tranquilas. Nesse trecho da nossa cidade andem a 40 e neste outro trecho a 60. De repente põe uma plaquinha ou comunica. Por que não só placas? Porque as pessoas não cumprem. Por que lombadas? Travessias elevadas? Porque as pessoas não cumprem. Porque as pessoas não cumprem a lei. É por isso que a lei existe. Porque você não cumpre. Porque você não sabe fazer sem que haja punição. A punição existe para mostrar que você não consegue cumprir a lei. Então a lei, ela mostra quão mal nós somos. Não é o contrário. Não dá para nos vangloriarmos através da lei. A lei nos humilha, mostrando que nós somos pecadores. Então quando alguém olha para a lei e acha que ela se torna boa, não. A lei mostra que você é mau, que você é pecador. Esta é uma das marcas que nós queremos ver hoje, a segunda marca. A terceira marca é que a lei condena. A lei não salva. Muitos religiosos da época de Jesus achavam que eles iriam ser salvos, justificados por meio do cumprimento da lei. Mas a lei, muito pelo contrário, a lei condena. A lei condena. Você está lá no seu condomínio e fala: não use som alto. E você vai lá e põe para estourar o somzão lá. Depois chega lá uma notificação, uma multinha para você. Primeiro, a lei está lá porque você não cumpre a lei. Porque você vai falar alto, você vai usar o som alto, e você vai pisar na grama, e você vai fazer um monte de outras coisas que não pode no condomínio. Aí quando você não faz, a lei te condena. Quando você descumpre a lei te condena. Vai chegar ali a notificaçãozinha e falar: você está sendo multado porque você não cumpriu a regra do condomínio. A lei de Deus também condena. A lei está ali falando: olha, não faça isso. A lei está aqui porque você faz isso. E quando você agir desta forma, contrariando a lei de Deus, a lei santa de Deus, que revela a santidade de Deus, você vai mostrar que você é pecador. E você vai mostrar que você, através da lei, você é condenado. Esta lei, ela foi revelada a Moisés num ambiente aterrorizante para o povo. Nós vimos todo o contexto, onde aquela escuridão, trovões, relâmpagos, terremotos, tanto que o povo fica longe. Aí o Senhor fala: olha, o povo não chegue perto aqui do monte, porque quem chegar ali vai ser apedrejado. E o povo se afasta, porque é uma cena aterrorizante. O povo de Moisés indo receber a lei, e aquele cenário, né, tenebroso assim, todo escuro, raios, trovões, terremotos, e o povo ficou aterrorizado com aquilo. Não era uma situação: Deus vai nos entregar a lei, Ele vai nos mostrar como nós somos bonzinhos, como nós somos legais, como nós somos gente boa. Não. A lei estava ali realmente para aterrorizar, para mostrar: vocês são pecadores. Quando nós não cumprimos a lei de Deus, se Deus coloca como lei, nós estamos vivendo em rebeldia para com o Senhor. A lei de Deus é perfeita. Mostra que nós não conseguimos cumprir a lei. E ela nos condena porque nós não cumprimos a lei. E mesmo os incrédulos possuem conhecimento da lei.
mesmo não conhecendo a palavra de Deus, porque esta lei está gravada em seus corações. Deus gravou esta lei em seus corações. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15 vai falar isso, que Deus gravou no coração dessas pessoas a sua lei. O que fica de reflexão para nós hoje é desta terceira questão. Deus, em sua misericórdia, Ele regula a nossa sociedade através da lei implantada no coração do incrédulo e das leis civis baseadas nela. Deus regula, porque mesmo a pessoa não conhecendo Deus, não conhecendo a lei de Deus, mesmo a pessoa estando afastada de tudo, ela sabe: roubar é errado, matar é errado, trair é errado, machucar alguém é errado, mentir é errado, porque a lei está implantada no coração dela. Porque esta sociedade seria insustentável se nós vivêssemos por nós próprios. Porque mesmo com esta sociedade degradada em sua moral, nós vemos ainda lampejos da lei de Deus. Nós vivemos numa sociedade onde nós ainda temos uma lei que é voltada para o Senhor, que valoriza a vida, que compreende que matar é errado, que roubar é errado, mesmo tendo um monte de ladrão por aí, mas tem alguns sendo presos, isso é muito bom, porque são princípios que nós chamamos de princípios judaico-cristãos. São princípios que estão no coração das pessoas, já mesmo elas não conhecendo a palavra de Deus, mesmo o cara negando a palavra de Deus, mesmo que ele fala: não acredito em Deus, mas fala: mas você não acredita em Deus, mas você mataria o seu filho? Não, claro que não. Mas você, por acaso, você faria algum mal para sua esposa? Você trairia isso? Não, minha esposa, eu amo minha esposa. Está no coração da pessoa isso. Por isso que a gente fala muitas vezes: mas o incrédulo muitas vezes ele é muito mais moral do que o cristão, porque a lei de Deus está gravada no coração dele. Isso não vai salvá-lo, mas no coração dele ele tem essa consciência de que matar alguém é errado, de que trair o cônjuge é errado, de que mentir para outra pessoa é errado. Por isso que a gente fala: tal pessoa, olha que legal, olha, só falta ser crente, porque ele é honesto, ele paga bem as suas contas, ele é fiel à sua esposa, ele isso, aquilo outro, porque é uma lei gravada no seu coração, mesmo ele não conhecendo a palavra. Mas a lei para ele serve para condenar, porque eles, mesmo tendo esta lei gravada no coração, negam o Senhor. E se você quer viver também através da lei, se você acha que através da lei você será salvo, não, você também será condenado se você quer viver através da lei, porque a lei condena. A lei te condena. E uma quarta marca que nós queremos ver hoje é que a lei requer um mediador. Êxodo capítulo 20, versículo 19, vejam o que o texto lá nos diz. Êxodo 20, versículo 19. Depois do Senhor falar os 10 mandamentos a Moisés, versículo 18, ele fala: todo o povo presenciou trovões, relâmpagos, clangor de trombeta e um monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés já era o intercessor deles, já era o mediador deles antes, porque Deus o chama ali na sarça ardente, fala para ele ir, dá toda a comissão dele para ele ir falar com o faraó, para o povo sair do Egito e tal. Mas ali eles falam: está acontecendo tudo isso. Não, nós não queremos falar com Deus, fala você. Nós precisamos de um mediador, vai lá você e fala. Na escola nós não temos um representante de turma? Quando precisa de alguma coisa, fala: vai você lá, você é o representante da turma. No nosso emprego, muitas vezes, tem um líder, de alguma forma lá, que ele vai conversar com o patrão. Nós temos, agora há pouco tempo atrás, teve essa paralisação dos caminhoneiros, surgiram novas lideranças, mas normalmente existem os sindicatos ali, que tem os líderes que vão lá no governo exigir aquilo. Mas agora está surgindo um novo tipo de poder de intermediação agora,
onde tem os grupos que têm surgido líderes que eles vão lá e conversam com o governador ou com o presidente. Então ali a lei de Deus também, ela requer um mediador. O povo chega ali a Moisés e fala: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Venha você falar com a gente, não Deus, nós vamos morrer. Você vai falar o que Deus está falando para você. Então o povo precisa de um mediador. Volte e meia as pessoas estão procurando um mediador, mas a única mediação que nós podemos ter é esta mediação em Cristo. Agora, todo aquele que deseja ter uma experiência com Deus, né, normalmente desconhece a glória do Senhor e o que Ele gera. Porque essas pessoas que querem ter experiências com Deus, elas não percebem que pessoas que tiveram experiências com Deus na Bíblia ficaram aterrorizadas. E elas falam: não, Deus, não, eu preciso de um mediador. E essas pessoas, elas acham que elas podem ter um contato com Deus. Elas falam: e eu fui arrebatado aos céus, e eu falei com Deus sozinho lá, e Ele esteve ao meu lado conversando comigo, e Ele falou isso e falou aquilo outro, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nós precisamos de um mediador, porque a glória do Senhor é uma glória grandiosíssima, tremenda, que nós não conseguimos conceber tudo isso. E por isso nós temos o nosso mediador, que é Cristo. O nosso mediador é Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai falar que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso mediador. Nós chegamos até o Senhor por meio de Cristo, da obra que Cristo fez na cruz. A lei requer, quando nós vemos que nós somos pecadores, que a lei revela o meu pecado, que ela revela a santidade de Deus, que ela me condena, ela é aterrorizante. Eu preciso de alguém, eu preciso que alguém vá até mim, vá até Deus por mim. Eu não posso ir sozinho, porque se eu chegar lá, o que eu tenho em minhas mãos? Eu não tenho nada, eu tenho só pecado. Como eu vou chegar até Deus de mãos vazias ou cheias de pecado? Eu preciso de alguém que chegue lá e tenha algo. Cristo pode chegar até o próprio Pai por nós, porque Ele pagou aquilo que nós devíamos. Porque você e eu não temos condições de chegar até Deus, e nós necessitamos deste mediador que é Cristo. E a nossa quinta marca é que a lei conduz a Cristo. Já que nós precisamos de um mediador, e a lei exige, a lei nos dá esta necessidade de um mediador. Você necessita, quando você percebe tudo isso, Deus é santo, você não consegue cumprir a lei condena, eu preciso de um mediador. Nós vamos perceber que a lei vai te conduzir a Cristo, assim como a sua fome te conduz à geladeira ou ao fogão, assim como o seu cansaço te conduz à cama para você dormir. A lei te conduz a Cristo. A lei te leva para Cristo. Perceba que até agora nós falamos de condenação. Mas ela mostra a condenação para você pensar: eu preciso de salvação. Assim como quando sua barriga ronca, você fala: eu preciso de comida. Assim como você começa a pescar, você pensa, pescar com os olhos, figurativamente falando, preciso dormir. Então quando você percebe a lei, que ela condena, você fala: eu preciso de salvação, eu preciso de algo, eu preciso desta mediação. Mas quem mediará por mim? Quem fará tudo isso por mim? Aí a Bíblia nos apresenta o Senhor Jesus.
E nós olhamos então lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. O texto lá nos fala da seguinte forma: ele vem falando antes que das figuras e sombras das coisas que eram feitas anteriormente. E aí no versículo 6 ele vai falar: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ora, as promessas existiam lá atrás, os mediadores existiam lá atrás. Moisés foi um dos mediadores, os sacerdotes eram mediadores, porque eles levavam lá o sacrifício. Agora Cristo, ele é um mediador muito maior, muito mais excelente do que os outros, e as suas promessas são superiores a deles. Então a lei nos conduz a Cristo, a lei nos traz a figura de Cristo, nos traz a figura do mediador através de Moisés e dos sacerdotes, nos traz a figura do sacrifício através do Cordeiro. A lei aponta para Cristo. A lei não nos torna legalistas, a lei mostra quão pecadores nós somos e mostra Cristo. A lei nos conduz à graça, a lei não nos conduz ao legalismo. A falsa compreensão da lei nos leva ao legalismo. A compreensão da lei nos leva a Cristo, nos conduz a Cristo, na estrada de Cristo, no caminho celestial. E quando você segue um pouco aí, você percebe então como este Jesus, ele é o nosso mediador. Nós percebemos esta necessidade de salvação que nós temos. Você percebe que o Senhor Jesus, ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Um pouco para frente, em Hebreus capítulo 9, versículo 11, o texto lá vai nos dizer, o texto vem falando antes dos sacrifícios que eram feitos ano após ano através dos sacerdotes, que esses sacrifícios eram ineficazes, tal. E aí no versículo 11, o autor de Hebreus fala: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então ele usa as duas figuras aqui. Ele usa a figura do sumo sacerdote. Jesus, ele é o sumo sacerdote, ou seja, aquele que intercede por você, que media por você. É aquele que estará na presença de Deus, que entrava no tabernáculo, no Santo dos Santos, para levar o sacrifício, que era o sacrifício pelo povo. Ele que fazia essa intermediação, ele que era o mediador entre o povo e Deus. E depois trata de Jesus. Primeiro ele fala de mais excelente, de como ele era o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante mais perfeito tabernáculo, não o tabernáculo feito por mãos humanas, que era lá do Antigo Testamento, antes do templo, mas um tabernáculo muito maior, perfeito e excelente. E agora ele fala de um sacrifício perfeito, não um sacrifício feito no tabernáculo, que precisava ser feito todo ano, de pegar um cordeirinho, chegar lá no Santo dos Santos, colocar no propiciatório, aspergir lá. Mas esse sacrifício foi um sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo. Ele foi um sacrifício perfeito, como o texto nos diz aqui. Não por sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi feito para sempre, para todo sempre. Você não precisa mais fazer sacrifícios, você não precisa fazer mais nada para obter salvação. Cristo obteve salvação por meio do seu sacrifício. Você deve reconhecer a obra de Cristo, se arrepender dos seus pecados, viver para Ele. É isso que você deve fazer. Você não vai conseguir pelas suas próprias forças. É o Espírito Santo de Deus que vai atuar na sua vida para você crer e viver para Ele. Porque o sacrifício que Ele fez é perfeito, não necessita de mais nada.
Ele não necessita de você para a sua salvação. Uma outra questão que o texto nos fala, além de Jesus como mediador, como sumo sacerdote, sacrifício perfeito, ele também nos fala de Jesus como nosso advogado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você pecar, você tem um advogado diante do Pai. O advogado é para te defender. Se você pecou, este advogado, ele não apenas defende você, é muito mais do que isso. O advogado manda e chega lá e vai chegar e falar, olha, não, meu cliente ele é inocente por causa disso. Mas o nosso advogado vai chegar diante de Deus e pode até ser que ele fale, olha, ele pecou mesmo, ele era culpado mesmo, mas a dívida dele foi paga, está aqui o pagamento, eu paguei por ele. Este é um advogado que paga a sua dívida, que cuida de você, que te liberta, que se torna favorável a você. Deus, você estava debaixo da ira de Deus e Ele torna você então propício. Deus se torna favorável a nós através do sacrifício de Cristo, porque Ele nos defende, Ele cuida de nós, Ele nos traz libertação das cadeias do inferno, Ele nos traz libertação das cadeias da perdição, porque Ele é nosso advogado junto ao Pai. É nele que você deve crer, é nele que você deve confiar, a sua esperança deve estar nele, não em cumprir a lei, não em usar a lei como um livrinho de regras, não em usar a lei para se auto-justificar e achar que você é melhor do que os outros, mas olhar para a lei e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, como eu sou pecador, e eu glorifico ao Senhor, porque por meio de Cristo eu sou salvo, porque eu olhando para a lei, eu não teria conserto, eu não teria salvação, eu não teria chance alguma de estar na presença do Senhor, mas obrigado, porque através da sua lei o Senhor mostrou a minha inanição espiritual, o Senhor mostrou a minha doença espiritual, o Senhor me trouxe cura espiritual através de Cristo, o Senhor saciou a minha fome espiritual através do Senhor Jesus. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso mediador, é o nosso Senhor, o nosso Redentor. É nele que nós cremos e a lei nos conduz para Ele, a lei nos conduz para os braços dele, como um filho que corre quando vê algum perigo para aquele lugar seguro, corre para o Pai. Se nós quisermos chegar até Deus, não há outra forma a não ser por meio de Jesus Cristo. Creia nele, arrependa-se dos seus pecados, viva para o Senhor, adore ao Senhor. Que Deus abençoe todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado quão maravilhosa é a Tua lei, Senhor, quão perfeita é a Tua lei, porque ela reflete o Teu caráter, as Tuas perfeições, os Teus atributos, e ela nos mostra, portanto, quem nós somos, pequenos, pecadores. E antes de crermos no Senhor, inimigos do Senhor, longe da sua graça. Obrigado porque ela nos fez, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, corrermos desesperadamente para Cristo, porque não tínhamos para onde ir, não havia outra esperança, apenas perdição, ruína.
mas por meio de Cristo recebemos redenção, salvação. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Que ela a cada dia nos alimente, nos conduza e nos faça viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.